Capítulo 21 – Urso Tirânico. Fernando estava extremamente nervoso. Ele estava no hall da 13ª guarnição e tinha acabado de enganar alguns guardas para entrar. Nem ele próprio sabia se seu blefe era real ou falso. O homem chamado Raul que ele conheceu assim que chegou a Avalon simplesmente disse para procurá-lo nessa guarnição, mas não disse nada sobre sua identidade ou status. Se o Raul for apenas um soldado raso como aqueles guardas, eu vou estar muito ferrado. Talvez eu até acabe provocando esse tal de urso tirânico. Fernando já havia dito à recepcionista do hall que queria encontrar o urso tirânico. Inicialmente a recepcionista não deu muita atenção, mas quando Fernando mencionou o nome da pessoa que ele queria procurar, ela se assustou e em pânico mandou alguém notificar o homem. Enquanto aguardava para não deixar o nervosismo dominá-lo, Fernando começou a analisar o saque que obteve dos guardas. Em sua pulseira de armazenamento, Fernando vislumbrou a pilha de moedas. Ele obteve 80 moedas dos guardas e ele próprio tinha 31 moedas, totalizando suas economias em 111 moedas. O equivalente a 3 meses de salário de um guarda de baixa patente. Fernando também analisou a pedra azul que ele obteve dos guardas, a dita pedra que pode armazenar mana. Ele tentou obter mais informações a respeito da mesma dos guardas, mas eles próprios eram ignorantes a respeito do item. Tudo que sabem é que ela poderia armazenar até 200 pontos de mana. Levando em conta que ele próprio tinha apenas 70 pontos de mana, essa pedra seria de grande utilidade para ele, podendo quase quadruplicar o mana que ele poderia usar em uma luta. Porém, como Fernando imaginou, ela tinha um grande defeito, afinal os soldados não estariam dispostos a oferecer o item se não houvesse algum problema. A pedra só poderia ter seu mana recarregado por 2 meios. Um era com o uso de poções de mana, o que era absurdamente caro. Cada poção de mana menor custa 1 moeda de prata. Para recarregar a pedra, Fernando teria que gastar 4 moedas de prata, um preço muito caro tanto para recrutas quanto para soldados. Mesmo com a pequena pilha de moedas, Fernando não poderia esbanjar muito dinheiro recarregando a pedra com frequência ou ele iria falir. O segundo método era ainda pior que o primeiro, que era usar núcleos de bestas e seres malignos. Deve-se saber que até mesmo guardas morrem constantemente ao enfrentar criaturas como essas. Quem dirá Fernando, um recruta inexperiente? Ele não seria mais que um almoço farto para elas. Fernando nem cogitou a segunda possibilidade. Ele preferiria gastar algumas moedas com poções de mana do que arriscar a vida. Fernando inicialmente se perguntou se a pedra era tão valiosa assim, afinal seria mais conveniente usar poções de mana diretamente, mas ao se recordar que o uso consecutivo de poções acarreta em efeitos colaterais, ele percebeu que a pedra era realmente valiosa, afinal pelas informações dos guardas ela não tem qualquer efeito colateral. Enquanto Fernando estava perdido em seus pensamentos, alguém chegou ao hall. Vendo o homem alto e moreno, a recepcionista imediatamente se encolheu de medo e respeito. O homem era o urso tirânico, um dos principais homens abaixo do capitão da 13ª guarnição. Assim que o homem avistou o jovem rapaz pálido que estava confortavelmente sentado no sofá de forma distraída, um sorriso se formou no canto dos seus lábios. Ei moleque, então você realmente veio. Você tem culhões, hahaha. Ouvindo a voz grave e familiar, Fernando avistou a fonte. Era realmente Raul. Tirando Emily, ele era a primeira pessoa que ele viu desse mundo. Raul. É realmente você? Fernando disse surpreso e aliviado. Mas é claro, quem você estava esperando? Muhahaha. Você me disse para procurá-lo caso eu precisasse de algo, mas você me enganou. Você disse que era apenas um soldado de baixa patente. Você também não me falou como era complicado chegar aqui. Fernando disse com raiva, sem se importar com a recepcionista que o olhava com pavor, afinal o jovem à sua frente estava falando assim com um urso tirânico. Deve-se saber que em Vento Amarelo alguém do status dele não deveria ser provocado. Mesmo as pessoas do hall evitavam se possível ofender a 13ª guarnição. Se você quer minha ajuda com algo, é claro que eu deveria fazê-lo primeiro passar por algumas dificuldades. Você realmente me surpreendeu ao chegar até aqui. Não faço ideia de como conseguiu convencer os guardas a deixá-lo entrar. Hahaha, interessante. Vejo que você também mudou bastante desde a última vez. Até consegue falar nesse tom comigo sem gaguejar. Raul disse enquanto sorria. Fernando estava irritado. Parece que ele fez tudo isso de propósito. Se ele não tivesse tido sorte de um dos guardas mencionar o título de Raul, ele jamais teria conseguido se esgueirar para dentro da fortaleza da 13ª guarnição e até teria recebido uma surra dos guardas do portão. Apesar de irritado, Fernando se conteve, afinal ele veio aqui para pedir ajuda, não para esbravejar com o homem. Bem que seja, enfim eu vim aqui hoje para pedir algo a você. Fernando disse calmamente. Se for dinheiro apenas esqueça, sinceramente eu aprecio um pouco você, mas não ao ponto de lhe fornecer dinheiro.
Além disso, um recruta deve contar consigo mesmo para suas necessidades, é assim que você aprende a se virar nesse mundo. Raul disse com algum desdém. E quem disse que eu iria pedir dinheiro? Fernando respondeu de forma calma. Então o que exatamente você quer para vir até mim? Raul disse com alguma curiosidade. Inicialmente Fernando planejava pedir a Raul para lhe mostrar um pouco dos campos de caça ao redor de Vento Amarelo, mas vendo a posição de Raul na 13ª guarnição isso parecia ser improvável de acontecer. Além do mais seria simplesmente um desperdício pedir algo tão simples a alguém como ele, então Fernando teve uma ideia melhor. Eu quero que você me ensine magia! Fernando declarou resolutamente. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, tanto Raul quanto a recepcionista ficaram chocados com as palavras de Fernando. Depois de alguns segundos finalmente Raul falou. Moleque, olhe bem pra mim, você acha que eu tenho cara de mago? Raul disse enquanto estufava seus músculos como se fosse um fisiculturista. Eu sou a porcaria de um guerreiro, se eu fosse um mago juntamente com a minha força física por que diabos eu estaria num fim de mundo como o Vento Amarelo? Raul disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A resposta de Raul surpreendeu Fernando, ele pensou que como Raul era alguém importante ele certamente saberia muito a respeito de magia. Bem, eu pensei que a magia fosse algo comum nesse mundo. Fernando disse secamente, sem saber como responder exatamente, ainda mais ao ver como Raul continuava palpando seus bíceps. TSC. Sua pergunta foi tão repentina e idiota que eu até esqueci que você é um mero recruta que acabou de chegar a Avalon, hahaha. De fato a magia é algo comum nesse mundo, mas nem todo mundo é um mago. Eu por exemplo sei usar algumas magias simples, mas na maioria são simplórias magias de apoio e reforços físicos. Meu foco em batalhas é no combate próximo. Você pode não saber, mas meu apelido é Urso Tirânico, justamente por causa da minha força e também pelo fato de eu ser conhecido como um destruidor de magos. Eu avanço nas fileiras inimigas e esmago seus magos antes que possam fazer qualquer coisa, então é bem irônico. Alguém pedira um assassino de magos para lhe ensinar magia muralharra. Raul riu euforicamente depois de explicar. Com a resposta Fernando ficou um pouco assustado, não porque Raul não usa magia, mas pela forma como ele falou em esmagar os magos inimigos. Isso lembrou sobre como Calfas mencionou que esse mundo tinha muitas guerras e conflitos. Fernando não pensou muito a respeito, mas pela forma como foi dita por Raul, guerras pareciam ser algo muito mais comum do que ele pensou. Ele falou sobre matar pessoas como se estivesse comentando num bar sobre fazer gols num jogo de futebol. Isso deixou apreensivo, mas ao mesmo tempo deixou mais determinado a conseguir algum tipo de ajuda de Raul para se fortalecer, afinal nesse mundo apenas a força poderia garantir sua sobrevivência, e ele não podia se dar ao luxo de morrer nesse mundo e arrastar seu outro eu na terra com ele, sua família depende dele para melhorar sua vida. Depois de ponderar sobre o que Raul disse finalmente Fernando respondeu. Então me ensine o que você sabe, mesmo magias básicas e de reforço são úteis para mim. Com o pedido insistente de Fernando Raul apenas o olhou como se fosse um idiota. Moleque, eu te dei minha palavra que lhe ajudaria se você viesse até mim, mas magia está simplesmente fora da minha alçada, mesmo as magias de reforço que eu utilizo são por meio de acessórios que convertem mana diretamente em magia, sem depender muito das capacidades do indivíduo, então não há nada que eu possa te ensinar de útil. Raul respondeu enquanto abanava as mãos, como se fosse algo inútil de mencionar. Fernando ficou decepcionado com a resposta, afinal apesar de sua compatibilidade mágica ser baixa seu atributo de magia ainda era o mais relevante, com seu anel Domus ele poderia incrementar seus atributos tendo assim um trunfo para situações onde sua vida estivesse em risco. Ei moleque não faça essa cara de cachorro molhado, que tal isso, eu posso te ensinar uma habilidade, não é tão bom quanto magia, mas se você conseguir aprendê-la vai ser muito útil para você. Raul disse de forma desdenhosa. Uma habilidade? O San Raul vai ensinar uma habilidade a um recruta? Nesse momento a recepcionista que ficou quieta até o momento não pôde se conter e exclamou surpresa. Vendo a reação exagerada da recepcionista Fernando imaginou que esse negócio de habilidade deveria ser algo importante. San Raul deveria reconsiderar, um mero recruta não é digno de aprender uma de suas renomadas habilidades, a recepcionista disse de forma respeitosa e zelosa, como se idolatrasse o homem à sua frente. Vendo a recepcionista interferindo em seus negócios Raul franziu as sobrancelhas. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer?
A pergunta de Raul gerou calafrios na mulher. Ao ver o olhar gelado do homem conhecido como urso tirânico, suas pernas começaram a tremer violentamente. Pessoas de fora poderiam não saber muito a respeito dessa pessoa, já que ele sempre acompanhava o capitão da guarnição como se fosse sua sombra e por isso não se destacava muito, mas ela sabia muito bem das coisas terríveis que ele era capaz quando se enfurecia. Mil perdões, senhor. Eu fui insensata, não foi minha intenção. A recepcionista disse apressamente enquanto se ajoelhava. Fernando observou isso tudo chocado. Era realmente necessário isso tudo? Vendo a mulher ajoelhada, Raul apenas a observou inexpressivamente e passou a ignorá-la, como se fosse apenas a coisa mais normal do mundo. Venha, pivete, me siga, vamos até a minha residência. Após dizer isso, Raul saiu andando despreocupadamente pelo saguão. Fernando estava incomodado pela forma como a moça foi tratada, mas imaginou que isso não era da sua conta, afinal era um assunto interno da 13ª guarnição. Depois de observar a moça ainda imóvel no chão, ele seguiu Raul. Aí você, mulher, diga para Galia me encontrar em minha casa. Sim, senhor. No caminho havia diversos guardas de baixa patente como os do portão, todos saudavam o homem à sua frente com a maior humildade e respeito e até um pouco de medo. Fernando não conseguia imaginar como o homem à sua frente, que parecia tão simples, poderia causar tanta reverência a essas pessoas. Ele era um pouco musculoso, mas isso era tudo, ele não lhe dava qualquer outra impressão. Eles seguiram por algumas ruas. O lugar todo parecia uma daquelas gigantescas vilas privadas, com diversas casas que provavelmente eram dos soldados rasos na parte externa. Quanto mais adentravam, maiores eram as casas e mais luxuosas eram as construções. Depois de algum tempo, Raul finalmente parou em frente a um portão que dava a uma mansão. É aqui onde eu moro, venha, tem um campo de treinamento no fundo, vamos para lá. Fernando assentiu e seguiu atrás. A mansão era realmente grande, parecia ser no estilo daqueles que se vê em filmes antigos, mas eles não pararam para entrar, e sim seguiram pela lateral até a parte de trás. Lá havia um grande espaço aberto e ao lado várias ferramentas que aparentemente serviam para se treinar. Fernando ficou impressionado ao ver um haltere com pesos mais grossos que seu braço. Parecia absurdo. Alguém era pelo menos capaz de levantar algo como aquilo? Bem, garoto, é aqui que vou te ensinar uma de minhas habilidades. Preste atenção, pois eu só lhe ensinarei uma vez. Se você não puder aprender, então só pode culpar seu talento por ser medíocre. Vamos começar de uma vez. Sou um homem ocupado, não sei quando o capitão vai me convocar novamente, então vamos logo com isso. Assim como Raul estava prestes a iniciar sua explicação sobre como usar a tal habilidade, Fernando o interrompeu. Um minuto, senhor. Antes de me ensinar, você não deveria pelo menos me dizer o que exatamente é uma habilidade? Fica difícil aprender algo sobre o qual eu nem sei o que é. É verdade, eu acho que nem expliquei isso. Muralhar, erro meu, foi mal, foi mal. Fernando olhou para Raul como se estivesse olhando para um idiota. Essa cara é realmente a pessoa que todos aqueles soldados respeitam? Ele parece ser apenas um monte de músculos sem cérebro. Fernando pensou consigo mesmo enquanto revirava os olhos.